Presidente renuncia. Reformas de base. Marcha da família com Deus pela liberdade. Deposição do presidente. Governos populistas. Parte 2. Aqui no História ao Quadrado. E vamos para a segunda parte do vídeo sobre os governos populistas. Fenômeno que ocorre no Brasil República entre os anos de 1946 e 1964. Então, quem não viu as principais características, dá uma olhadinha no primeiro vídeo da série, e esta daqui é a continuação a partir de 1961 com o governo de Jânio Quadros. O governo de Jânio Quadros, efêmero, rápido, fica marcado principalmente pela necessidade de austeridade econômica, implementando inclusive algumas ações orientadas pelo Fundo Monetário Internacional, ações drásticas justamente para conter a crise econômica e a inflação. Jânio Quadros inicia uma política externa independente, então deixe de lado um pouquinho aquele forte alinhamento com os Estados Unidos da América e passa a negociar de igual para igual com outros países, inclusive do bloco socialista, dentro daquele processo tenso da bipolaridade da Guerra Fria. Temos também o apoio do governo brasileiro às independências africanas, o processo que surge aí logo após a Segunda Guerra Mundial, então vários países africanos tornando-se independentes daquele processo lá do imperialismo do início do século XX, e o Brasil reconhecendo então essas independências. O governo de Jânio Quadros fica conhecido muito pelo seu conservadorismo, apoiado principalmente por segmentos conservadores da sociedade, e inclusive, a título de curiosidade aí, o Janinho ele acaba proibindo inclusive o uso de biquínis nas praias brasileiras. Só que após menos de um ano no governo, o Jânio Quadros, na tentativa de aumentar o seu poder, ele entrega a carta de renúncia ao Congresso, imaginando que a população irá pedir para que ele fique, mas ninguém pede e ele acaba perdendo o cargo. E aí começa o processo de sucessão, um processo que vai ser iniciado com a não aceitação de João Goulart, o vice-presidente eleito de chapa oposta, inclusive, na eleição presidencial, e a partir daí começa a campanha da legalidade para que João Goulart, o Jango, assuma a presidência, ele que estava em viagem à China comunista e por isso estava sendo visto com maus olhos. Justamente por isso vai haver uma emenda constitucional e o Brasil vai vivenciar um parlamentarismo ou um semi-parlamentarismo, justamente na prerrogativa de redução dos poderes presidenciais, com o receio das ações que o João Goulart poderia tomar neste alinhamento à esquerda. Mas ele inicia aí de 1961 até 1964, o João Goulart vai implementar uma série de reformas de base, justamente na tentativa de solucionar vários dos problemas brasileiros. Dentre essas reformas de base, a gente tem as reformas tributária e a reforma bancária. A reforma tributária aí, especialmente voltada para uma justiça social e fiscal, na tentativa de taxar os mais ricos, equilibrando a balança e logicamente também aumentando a arrecadação do Estado brasileiro. Uma reforma educacional com uma proposta voltada principalmente para o magistério e para o fortalecimento da educação pública, numa tendência e numa pegada paulo freiriana. Também a proposta de uma ampla reforma agrária, principalmente a partir das movimentações das ligas camponesas, que começam a se fortalecer muito no Brasil a partir daí. E esta proposta de reforma agrária vai ser um grande calcanhar de Aquiles de João Goulart, junto com a lei de remessas de lucros
evitando as remessas de grandes lucros das empresas multinacionais que estão no Brasil para os seus locais de origem. Essa remessa ficaria limitada a apenas 10% da arrecadação em território brasileiro, o que vai ser também um grande golpe ao liberalismo. Justamente por isso, o João Goulart vai estar numa instabilidade política gigantesca, ou seja, o Jango estará na corda bamba, sem dúvida, o tempo inteiro aí em que ele está governando, e vai ter principalmente oposições muito fortes, vindas principalmente da burguesia. O setor empresarial e industrial brasileiro vendo o Jango como uma grande ameaça ao capital, especialmente ao capital externo, né? Aos investimentos do mercado. Então vai gerar oposição da burguesia financeira e burguesia industrial brasileira. Também teremos a oposição dos militares, especialmente os de alta patente, justamente pela aproximação do João Goulart com setores da esquerda brasileira e também da esquerda mundial, dentro da proposta de independência da política externa. E também a oposição dos setores conservadores, a famosa classe média brasileira, né, tentando manter aí, a partir de seus discursos religiosos, dos seus discursos nacionalistas e dos valores tradicionais da sociedade, também se colocarão contra o João Goulart, num medo de inversão de valores. Mas João Goulart, como um grande ministro que foi do trabalho do Getúlio Vargas, ajudando a implementação dos vários direitos sociais e trabalhistas, vai ter o apoio maciço dos sindicatos brasileiros. Dentro dessa conjuntura bastante tensa, um episódio marcante é o famoso comício da Central do Brasil, em que João Goulart vai anunciar as propostas de reformas de base, justamente buscando atrair o apoio da população e se fortalecer no poder. No entanto, este comício vai também ser um tiro no pé do João Goulart, justamente porque será visto nesse momento como talvez um perigo comunista, principalmente ali pelos grupos de oposição, na tentativa, né, de então identificar o João Goulart com o comunismo e com as bases, especialmente da esquerda. E isso vai gerar, como resposta, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada pelas famílias conservadoras do Estado brasileiro, pedindo a derrubada de João Goulart, justamente para garantir os valores tradicionais, a liberdade e a família brasileira, né? E o que vai realmente acontecer em 1964, com a deposição de João Goulart, que terá que fugir para o Rio Grande do Sul, deixando a capital e depois indo se refugiar no Uruguai. Então aí, você que gostou desse desenho, acesse o nosso site historiaoquadrado.com, tem acesso a eles, um pouquinho diferente do que está aqui, um pouco remodelado, mas fique à vontade. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.